Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative também o sino de notificações e dê aquele joia. Bom, hoje eu venho falar um pouco do descontrole emocional. Para você ter controle emocional, né, para você trabalhar suas emoções diante de pressão, diante, né, da diversidade da vida, demanda tempo, demanda prática, demanda aí um esforço imenso da sua parte. E o tempo qual eu falo é muito tempo, às vezes anos, demora anos para você controlar suas emoções diante das adversidades aí da vida, né? Diante da interação com as pessoas, porque a maioria das pessoas são descontroladas emocionais e elas agem conforme as suas emoções. Então, se você não tem controle emocional, você desperta na outra um estresse e ela descontrola. Ela, por sua vez, descontrola também. Então, cabe a você, se você quer interagir saudavelmente com as pessoas, controlar suas emoções. Não quero dizer que você tem que ser capacho, nem ser um coitadinho, nem uma vítima. Não quero dizer que você tem que ser nem um bonzinho, né? Basta você procurar tratar bem as pessoas, no sentido de ser mais assertivo com as pessoas, ser mais claro com as pessoas. E, como eu disse, demanda tempo e até anos. Tem pessoas que recorrem, né, assim como eu, né, recorre às vezes a algum tipo de droga, por exemplo, cigarro, bebida, remédios, para fugir daquele abalo emocional. Às vezes, diante de uma pressão, a pessoa não consegue suportar aquilo. Não é à toa que muitas pessoas, né, vão beber, vão se drogar, fumam, tomam remédio porque não aguentam a pressão. E para isso é necessário, é fundamental, é excepcional que você entenda que as pessoas, elas não são o que parecem, tá? Elas apresentam, elas se colocam, aparentemente elas são as pessoas calmas, elas falam mais do que realmente elas são. Tudo que elas falam, né, isso não digo todas, mas a grande maioria, elas falam aquilo que elas não são, né? Aparentemente as pessoas são calmas, tranquilas, né? Até que de repente uma pressão aí desperta nela aí uma ansiedade e descontrole emocional. Então, para você ter esse controle emocional, depende só de você diante das circunstâncias da vida. Um exemplo disso é quando você está aí numa situação de pressão, né, a qual você procura ajuda, a qual, aliás, foi até foi ofertada para você, e quando você procura naquele exato momento aquela ajuda, a pessoa te vira as costas, finge que não viu, né, finge que não sabe, e você ficou naquela expectativa. Então, nesse momento, que muitas pessoas se descontrolam emocionalmente, acabam surtando, né? Surtando e às vezes até ofendendo a outra pessoa. Embora a outra pessoa também esteja errada, mas não é o correto você surtar e maltratar e ofender essa pessoa. E como eu disse, demora anos, tá? Se você tá afim mesmo de controlar suas emoções diante das adversidades da vida, porque como eu disse, inúmeras pessoas elas se apresentam muito tranquilas, muito calmas, até que o sapato não aperte, né? Até que ela não se veja diante de uma pressão. Então, para controlar essas emoções, é necessário que você experimente você todos os dias, tá? Você precisa ter coragem para, às vezes, desapontar pessoas, você precisa ter coragem para desagradar pessoas, não no sentido de ofendê-las, não no sentido de magoá-las, não no sentido de maltratá-las, mas no sentido de não oferecer aquilo que elas esperam de você. Um exemplo é, às vezes, você passar por alguém e não olhar para ela. Isso é uma coisa que desaponta pessoas. As pessoas ficam magoadas quando você não olha para ela. Você olha,
Na Bíblia, inclusive, está escrito lá que você não deve retornar o seu olhar para o seu próximo. Então, eu quero dizer assim, às vezes você vê uma pessoa lá na frente, né? Você olha no olho dela, ela percebeu que você olhou para ela e você percebeu que ela olhou para você, mas quando vocês cruzam uma com a outra, você não olha mais, você tira o olhar. E ela olha para você na intenção, né? Ela está na expectativa que você vai olhar, mas quando você não olha, aí ela fica frustrada com aquilo. Então é isso, é nesse sentido que eu quero dizer, de não ter medo, às vezes, de desapontar pessoas. Então, aos poucos você vai treinando esse comportamento seu, tá? Aos poucos, todos os dias, de andar mais firme, reto, diante, olhando sempre diante de si, parar com as olhadelas, ficar olhando para lá e para cá, né? Ficar dando atenção para buzina, para gritos, né? E ser, às vezes, ser indiferente aos eventos que estão acontecendo. Um exemplo disso é quando de repente acontece um acidente, né? Ali do seu lado, você passa por ele e não dá atenção, você ignora, você é indiferente àquele acidente. Ou você é indiferente, às vezes, a algo que aconteceu, você perdeu um ente querido, você não chora, né? Você não faz aquele escândalo, ser indiferente a eventos. Então você precisa trabalhar suas emoções, todo dia praticar. E isso demanda anos até, inclusive, para você ficar bem emocionalmente. Porque muitas pessoas falam que tem controle emocional, mas diante de uma pressão aí, né, de um desapontamento, diante de uma frustração, ela desmorona, né? E muitas recorrem aí a bebida, drogas, cigarros, remédio, enfim. E isso não é controle emocional, isso é descontrole emocional quando a gente recorre a algo. Mas nenhum problema recorrer, né, a fugir, né, a usar aí uma bebida ou um cigarro, um remédio, mas isso precisa ser cada vez mais diminuído, sempre tem que estar diminuído. Então, para isso, tudo que eu te falei, é preciso que você tenha entendimento de como são as pessoas. As pessoas não são como elas aparentam ser, como elas pregam, né? A maioria não é. Elas aparentam como pessoas legais, como pessoas sérias, elas se colocam como pessoas disponíveis, como pessoas amorosas, elas se colocam sempre elas se colocam assim, mas naquele momento, só naquele momento. Mas a hora que a batata assa, né, que você realmente precisa dela, ela tira o corpo fora. Então ela fala tudo aquilo diante de você naquele momento, mas nem ela própria sabe do que está falando, porque ela, a hora que a batata assa, ela tira o corpo fora, se estressa, perde o controle emocional, te massacra, né? Um exemplo disso é uma pessoa que quando te procura, né, necessitada urgentemente de alguma coisa, e aí ela chega lá aflita, precisando de você, ela chega como um gatinho, né? Como um anjo pedindo socorro. E ela promete o mundo e o fundo para você. Mas depois que ela já se beneficiou daquela ajuda, que você socorreu ela e das promessas que ela fez, inclusive ela promete para você que você pode procurar ela tal dia para cobrar aquela dívida. A hora que você procura ela para cobrar a dívida, ela já é outra pessoa, ela já está agindo de outra forma, ela já perdeu o controle, ela perde o controle, ela não é mais aquilo que ela falou. Então, tendo conhecimento que as pessoas, a maioria são assim, né? Tendo esse entendimento que as pessoas são dessa forma, então agora você começa a agir de outra forma, começa a agir um pouco mais frio, né? Não frio no sentido de maltratar as pessoas, tá? Dentro de casa, por exemplo, a gente não precisa ser tão frio, né? Com a família não precisa ser tão frio, mas precisa ser um pouco mais claro, né? Mais claro. E outra coisa importante, a gente trazer conflito, problemas da rua para casa, isso não é conveniente, isso é descontrole emocional. A pessoa se descontrola emocionalmente dentro de casa por conta de eventos, de acontecimentos que teve, né, coisas prejudiciais, que prejudicou ela, que abalou ela na rua, ela guarda tudo lá e quando ela chega dentro de casa ela se estoura. Isso é descontrole emocional.
E às vezes no diálogo ou na interação dentro de casa com a esposa, com o marido ou com o filho, ela também perde o controle emocional, ela sempre se coloca como vítima, joga a culpa no outro porque ela não tem controle emocional. Porque naquele momento que a pessoa precisou dela, ela agiu emocional, ela agiu pelo emocional, em vez dela ter agido pela razão, ela agiu pela emoção. Então ela abraçou um problema do outro, né, agindo aí pela emoção, em vez dela ter agido pela razão. E aí aquela pessoa, naquele momento que ela estava aflita, que estava ali, né, precisando, ela se colocou como um anjo, um santo, que ia resolver todos os seus problemas, que não ia te dar problema. Mas assim que passa, que tudo resolveu, que acalmou, que o lado dela foi resolvido, né, ela não tem mais nada com você. E aí se você, de repente, falar alguma coisa a respeito do ocorrido, você vai despertar nela a ira, a raiva, o ódio, e ela não vai ter esse controle emocional para entender você. Então, o que eu digo para você é esse treino. Você precisa treinar todos os dias. Mesmo que você às vezes recorra aí à bebida, mas vai lá, recorre, acalmou, já volta para casa, já se coloca no lugar de novo. Mesmo que você precise de um remédio, toma um remédio, né? E aí entra no eixo de novo, isso aos poucos, demanda tempo, anos até inclusive. Caso contrário, você não vai ter esse controle emocional, porque o seu cérebro ele vai acostumando, né, com esse comando que você dá para ele. Ele vai acostumando a você a agir de uma forma mais coerente, mais assertiva diante das coisas que ocorrem, certo? Diante dos eventos que ocorrem, diante das interações, né? Você vai cada vez mais conhecendo as pessoas, através de uma pessoa só, um comportamento, o seu cérebro vai guardando, ele vai é, memorizando aquele tipo de comportamento. Então, se de repente você cruza com outro tipo de pessoa, aquele comportamento dela é idêntico, é semelhante àquele, então o seu cérebro automaticamente já entende que aquela pessoa, por sua vez, vai agir da mesma forma do que aquela outra, certo? Então isso demanda tempo, é preciso tempo para você todos os dias ir praticando. Como eu disse, não tem problema às vezes de você precisar recorrer, fugir, né? Ou para bebida, ou para o cigarro, ou outras drogas. É claro que eu não estou aqui sugerindo e nem dizendo que você deve usar drogas em hipótese alguma, tá? Mas para aqueles que, né, têm essa fraqueza, né, então cabe a você ir aos poucos e diminuindo. Porque é, você vai procurar um profissional, é claro que tem profissionais que vai te ajudar, vai te orientar, mas a maioria dos profissionais estão perdidos. Infelizmente, tem psicólogos que estão mais, é, estão mais desesperados que você. Tem psicólogo que não tem controle emocional e ele está ali mesmo só por estar, né? Porque ele adquiriu um diploma, fez uma faculdade e está ali só por estar. Então, ele está ali fazendo o papel dele só de te ouvir e às vezes nem te ouve, ele quer te falar mais do que você. E ele, no caso, ele não pode te ajudar. É claro que existe aí profissionais e inclusive os pagos, né? Tem profissionais pagos, caros. É preciso que a gente procure bastante para achar esse profissional, não é fácil. Um profissional que realmente te acolha, né? Para você. Mas o melhor acolhimento que você pode ter lendo bastante, lendo a respeito das emoções, lendo a respeito da assertividade, lendo a respeito de tudo aquilo que você sente. Outra questão importante é você reconhecer os sentimentos seus. Porque uma vez que você reconhece os seus sentimentos, fica mais fácil você lidar com ele, né? Muitas pessoas se descontrolam emocionalmente porque ela não reconhece o sentimento dela. E aí ela não tem poder, ela não tem controle sobre as suas emoções, porque ela nem sabe o que se passa, né? Ela age por impulso, é automático isso nela. E ela acaba se prejudicando por conta disso
prejudica também muitas pessoas, ok? Então o vídeo de hoje é esse. Se foi relevante para você, se inscreva, ative também o sino de notificações e dê aquele like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.